Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre forja e fundição. Que tipos de elementos são usados e como é que acontece essa questão do ferro fundido para um ferro forjado. O que é esse negócio de forjar uma peça? E o que é esse negócio de fundir? Em suma, são dois tipos diferentes de se formar uma peça. A gente consegue ter o aço e o ferro fundido, no caso, né? A gente tem o ferro fundido, que ele é liquefeito e posto dentro de um molde, ele líquido, o material líquido, ou seja, tu pega o ferro, dilui o ferro, transforma ele em água, praticamente em líquido, né? Não o ferro em água, né? Não tem como diluir o ferro em água. Quando tu chega no ponto certo ali, tu consegue derreter o ferro com cerca de 1510 graus Celsius. E aí, nesse ponto, ele entra num ponto onde a gente pode começar a fundir material, ou seja, ele liquefaz e tu consegue colocar ele dentro de um molde. E esse molde, ele proporciona determinados tipos de peças ali dentro daquele molde. Uma coisa bem importante é que depois que o ferro é fundido, tu não consegue mais forjar esse tipo de ferro, ele se transforma em ferro fundido. E tem uma coisa bem importante também, é que o ferro fundido ele tem uma quantidade maior que 2% de carbono, enquanto o aço ele pode ter menor, é 0,08 ou 0,008 de carbono aí na questão do aço. Quando se transforma o aço em ferro fundido, tu não consegue mais fazer com que ele seja forjado, porque ferro fundido não se forja, ele não proporciona aí a maleabilidade para te conseguir forjar. E em síntese, a forja em si é um tipo de molde onde tu força uma peça de aço contra aquele molde. Por exemplo, tem vários vídeos na internet do pessoal fazendo forja de determinados tipos de ferramentas. Tu pega uma chapa, aquece aquela chapa não a 1500 graus Celsius, mas a uma temperatura em que ela fique maleável, e tu vai lá e força aquela chapa com um tipo de estampa ou coisa similar dentro de um molde. E essa chapa, ela é modelada dentro de um molde onde tem uns recortes que tu vai fazendo. Geralmente é um processo com vários moldes diferentes. O primeiro molde, ele forma um determinado formato. O segundo molde, ele continua formando aquilo de maneira mais saliente. E aí ele vai passando por esse processo e tu consegue fazer ali uma peça, digamos, uma tesoura, um alicate, uma torqueza, uma coisa assim, né? Eu não sei se é torqueza ou troquês, né? Acho que é torqueza. E aí a gente consegue ver que ele vai se formando ao longo do tempo. Nessa caminhada, esse tipo de forja, ele proporciona um material que tu consegue fazer uma têmpera posterior nesse material. E é o que acontece, por exemplo, em alicates, em outros tipos de materiais. Quando a gente fala, por exemplo, sobre motores, vamos falar sobre motores. A gente pega aí um motor que é forjado, que tem, por exemplo, bielas forjadas. A gente vai saber que aquela biela ali passou por um determinado processo que não o processo de fundição. Ela passou por um processo, como eu expliquei para vocês, um processo de forjamento. Em vários pontos e etapas do processo, ele vai formando aquela biela até chegar ao final e eles temperam aquele material ali. Fazem a têmpera, né? Não é temperar com sal e nem pimenta e nem nada, né? Tem muita gente que pensa, né? Desse jeito, vai saber, né? A gente tá falando pra leigo, vai saber, né? Maurício, muito desumilde. Então, no final das contas, a gente consegue ver que são processos diferentes. Uma coisa importante que eu já falei pra vocês é que quando o ferro se transforma em ferro fundido, ele não pode mais ser forjado, porque o sistema do ferro fundido é diferente. Uma coisa importante também é que, dependendo do processo, dependendo da complexidade da peça, o sistema de forjamento, ele não abrange toda essa parte. Então, tu vai para um outro tipo de sistema, que seria um sistema de fundição, onde tu consegue liquefazer o aço ou o ferro e despejar dentro de um molde que ele vai tomar a forma de todo aquele molde. Isso aí é bem importante e a gente tem que entender um pouco desse processo. Gente, os vídeos aqui são pequenos, isso é só uma coisinha para vocês entenderem como que funciona. Existem modelos de betoneiras antigas que tem o basculante forjado, já tem vídeos no canal falando sobre isso. Tu vê a diferença entre um material forjado e um material fundido. O material fundido, ele tem uma capacidade de aguentar ali a pancada menor do que o material aí que é forjado. E outra coisa, material forjado tem maior maleabilidade do que o material fundido. Geralmente o material fundido ele acaba quebrando em vez de ser maleável. E tem vários tipos de materiais fundidos com todos os tipos possíveis de tipos de fundição. Tem fundido nodular e tem vários, fundido cinzento, tem várias coisas. Não é esse o ponto do vídeo. É só para vocês entenderem o que é ferro fundido e o que é ferro forjado ou aço forjado. E quando se fala sobre isso, a gente consegue entender
entender que existem dois processos e eles se enquadram em determinados tipos diferentes da área da indústria, por exemplo, da metalmecânica, e dentro da mecânica os caras vão usar esses dois sistemas e outros sistemas também que podem eventualmente aparecer. Espero ter ampliado um pouco o conhecimento, apesar de ser uma informação bem pequena, e a gente se vê num próximo vídeo.